Você pode abrir sua Bíblia. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, só um pedacinho nós vamos ver aqui no 16:6, e depois nós vamos passar para a parte que Paulo e Silas foi açoitado, como nós louvamos, acabamos de louvar. Mas algo interessante aqui, quando nós lemos no capítulo 16, no verso 6, mas eu quero falar aqui, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem impediu? O Espírito Santo impediu de pregar. Defrontando de pregar. Quem estava pregando? Quem estava andando? Quem estava? Paulo. Né? Então, ele defrontando Misia, tentavam ir para Bitínia, mas de novo, olha só, o Espírito de Jesus não permitiu. Vocês têm que prestar atenção para nós poder compreender, porque é um mistério essa palavra hoje à noite. Se você não estiver atento, você não vai entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, quem é que está dirigindo Paulo? O Espírito Santo. Quem é que deve nos dirigir? O Espírito Santo. Então ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Coisa linda. Não existe coisa melhor, mais maravilhosa na nossa vida do que nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Eu creio que o erro se torna zero nas nossas vidas. E é algo tremendo. Como eu gostaria também de ser muito dirigida pelo Espírito Santo. Porque tem dias que às vezes tu está atribulada, tu está para cá, tu pensa aqui, tu corre ali. E o Espírito Santo não tem o espaço que ele precisava para falar conosco. E aqui Paulo está sendo dirigido pelo Espírito Santo. E à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim então, agora lá no 11, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte. Então, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então eles estavam andando quando eles chegaram nesse lugar e viram que tinha um lugar de oração, uma igreja, um templo de oração. Aleluia. 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 Então pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, quando eles chegaram lá, eles começaram a conversar com mulheres que talvez também estavam indo para a igreja. E lá Paulo começou a pregar para essa mulher, a falar de Jesus. E ela se chamava Lídia. E ela então, ela vendia púrpuras e era temente a Deus. Aleluia. E ela escutava os ensinos de Paulo, que o Paulo estava ensinando. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela estava aberta para ouvir a palavra. Então, assim, depois que ela ouviu a palavra, ela disse: eu quero me batizar. Eu quero ser batizada. Ela e toda a sua casa, aleluia, rogaram dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrar em minha casa. aleluia. Então eles, quando estavam indo para essa casa de oração, se depararam com Lídia, e ali toda a casa aceitou, todos então aceitaram o Senhor Jesus. Aleluia. Agora, numa dessas, mais uma vez, eles indo para a casa de oração, indo para a oração, você vindo para a oração, você indo na presença de Deus, você fazendo algo
voltou para Deus. Quando eles estavam indo para esse lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Então essa mulher vinha atrás e falava, oh Deus poderoso, falava coisas agradáveis, coisas verdadeiras. Meu Deus. Aí mais uma vez, amados, vem o nosso Espírito Santo, que vai nos ensinar a identificar, a discernir se aquele Espírito é de Deus ou não é de Deus. E amados, eu vejo que nos últimos tempos isso está muito longe, se perdendo. E alabaxiba. E hoje é algo de nós retomarmos. Aleluia. Eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim também. É hora de nós voltarmos a buscar mais a face de Deus, mais esse Espírito Santo, mais essa intimidade. Porque os dias cada vez vão se tornar mais difíceis. E se nós não tivermos, meu Deus, esse discernimento, o mal vai nos pegar. Adivinha? Ela falava a verdade, não falava? Falava. Ela falava de Deus? Falava. E agora? E agora? Como é que eu vou discernir? Será que é? Será que não é? Olha que coisa linda, Paulo. Coisa maravilhosa. Repreendeu aquele espírito. Estava falando bem. Estava falando bem de Deus. Eu acho que quem estava falando isso, meu Deus, o Paulo tá louco. Tá doido esse cara. Puxa vida. Repreendendo uma pessoa que está falando de Deus. Mas Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E assim então ele repreendeu. E sabe o que? Aquela mulher visava lucros. Ela adivinhava, era como se fosse uma cartomante, vamos dizer assim. Ou uma cigana, não sei se vocês lembram que a cigana abordava. Deixa eu ler tua mão, deixa eu ler tua mão. Né? É esse espírito. E por trás dela haviam homens que lucravam com isso. E seguindo a Paulo e a nós clamavam dizendo, né? Ela dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha o que ela falava. Olha o que ela falava. Clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É ou não é de Deus? E agora? Meu Deus. Isso se repetia, por muitos dias. Ela vinha atrás e falando. Eles estão anunciando a salvação. Eles estão anunciando a salvação. Até que um dia Paulo se indignou e repreendeu aquele espírito. Em nome de Jesus Cristo, Paulo disse, eu te mando, retira-te dela. Oh, aleluia! E ele na mesma hora saiu aquele espírito. Amados, é esta autoridade que nós temos que ter. Receba a autoridade, que possamos receber a autoridade do Senhor, que o Espírito Santo te encha nessa noite. Aleluia! 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 Meu Deus, nos encha do teu Espírito, Senhor, para não cairmos em mãos enganadoras, meu Pai. E vendo aqueles senhores que estavam perdendo os valores, se revoltaram, agarraram Paulo. Paulo e Silas foram presos, pegaram eles, levaram eles, arrastaram pela praça pública, na presença das autoridades, levando aos
pretores disseram: esses homens são judeus e perturbam a nossa cidade. Olha que calúnia. E assim às vezes acontece nas nossas vidas. Você fala de Deus, você fala de Jesus, você prega, sempre vai ter alguém para te apontar. Sempre vai ter alguém para falar. Mas você escolheu, você está revestido. Aleluia. Glória a Deus. E assim então, levantou-se uma multidão. Veio uma multidão para ver o que estava acontecendo. E unidos eles, né, com toda essa multidão, eles foram até Paulo e Silas e rasgaram as vestes deles. Amados, isso é um grande sinal de humilhação. Rasgar as vestes. Meu Deus, tentem imaginar as vestes rasgadas em praça pública e uma multidão. Imagine como naquela época, mostrando o corpo. Meu Deus. E depois lhe deram muitos açoites. Açoitaram que eles ficaram todo machucado, saindo sangue, uma dor, doendo o corpo. E assim lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Com toda a segurança. Como se fosse um alto marginal, uma pessoa, né? Meu Deus. Em alta segurança. Olha a segurança. Levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha aí, os pés, os pés que levam as boas novas. É os pés que levam, e o primeiro lugar que eles cataram de trabalho foi aos pés deles. Eles carceraram, colocaram, prenderam os pés no tronco. Meu Deus. Os pés representam quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Encarceraram eles. Meu Deus. Glória a Deus. E por volta da meia-noite, então, Paulo e Silas oravam. Aqui agora. Amados, na nossa vida, todos nós temos propósitos. Cada um tem um propósito. Qual era o propósito e a definição de Paulo e Silas? O que eles estavam fazendo no início? Indo para a oração. Não estavam indo orar? Sim. Estavam indo orar. Eram os planos dele, era o propósito que eles tinham. Agora prestem atenção, isso é muito importante. Mas no momento do teu propósito, que você está com um propósito, eu vou orar, eu vou jejuar, Deus muda o plano. Mudou ou não mudou o plano? Mudou o plano, mas não o propósito. Aleluia! Oh, Deus poderoso! Pega esse, irmão! Pega esse! Porque às vezes a gente sai do propósito, sai do caminho, sai do chamado, porque Deus muda o plano!
lá, açoitados, presos, amarrados, mas não desistiram do propósito. O plano muda, Deus é que muda o plano, mas o propósito não. O propósito não muda, aleluia. Então aquilo que eles iam fazer lá no templo, eles fizeram amarrados, Aleluia, açoitados, com dores, glória, com dores. E às vezes nós estamos com dores, tristeza. Meu Deus. Ah, Deus me abandonou. Tem um propósito na minha vida, mas cadê meu propósito, Deus? Você me abandonou. Aí é que está o segredo. Meu Deus, É aí que nós temos que orar. É aí que nós temos que adorar. É aí que nós temos que louvar, agradecer, engrandecer o nome de Deus. Porque é plano dele. Glória a Deus, aleluia. Não é o nosso, aleluia. Mudou o plano, mudou. Mas o propósito não mudou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ai, Jesus. E só Deus é que muda o plano. Às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito. Nosso propósito, eu tenho esse propósito e é assim que vai ser e ponto final. Deus pode mudar o plano. Lá em Romanos, não precisa você abrir, Aleluia. diz assim, lá em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, mas é daqueles que amam a Deus. Aleluia. Essa passagem aqui é muito linda. Então, só Deus que muda. E nós temos, amados, que descobrir o propósito eterno. Esse é o propósito que nós temos que ter. É o propósito eterno. Não é propósito, eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para louvar, eu tenho um chamado. Não. Aleluia. Meu Deus. O chamado é de Deus. O chamado é de Deus. E você e eu somos do chamado. Amém? Amém. Então, você é do chamado. Eu sou do chamado. E o chamado é de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você parar a missão, parou. Você vai parar a missão, mas a missão ela não para. Se você diz, de mim, levanta outro. Se você desiste da tua missão, Deus levanta outro. Porque Deus, ele é comprometido com a obra. Ele se compromete com a obra. Enquanto você está ali, sentado, esperando, Deus, qual é que é o meu propósito? Deus, eu não sei qual é que é. E fica. Deus levanta outro e acaba você ficando. Porque você não desenvolveu o que Deus te chamou. E o chamado é dele. Aleluia. E os planos são dele. Aleluia. Aleluia. E de repente eles lá vem um terremoto que sacudiu os alicerces. E com esse terremoto então soltaram-se as cadeias. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Por quê? Agora eu pergunto para mim, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque eles estavam louvando, porque eles estavam adorando. Eles não estavam reclamando. Ai, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. Meu Deus, aleluia, Jesus. Ninguém merece. Todos nós, alguma coisa Deus quer falar, alguma coisa Deus quer fazer. Eles adoraram. E aí Deus agiu. Aí Deus entrou. Está com problema, adore, louve, adore, Senhor. Eu não estou entendendo o teu plano, mas é contigo. Glória a Deus. Glória a Deus.
E o carcereiro despertou do sono. E vendo abertas as portas, ficou desesperado. Vou me suicidar, porque senão vão me matar. Está tudo aberto, eles fugiram. Os presidiários todos que estavam aqui encarcerados fugiram. Vão me matar. Meu Deus, meu Deus. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo perceber? Eu comecei lá falando que quem é que levou Paulo para esses lugares? O Espírito Santo. Foi ou não foi? Que ele queria ir para um lugar? Não, tu não vai pregar na Ásia. Não, o Espírito falou para ele. Ele queria ir para outro lugar, o Espírito de Jesus disse, não, levou ele para lá. Aleluia. Porque tinha algo grandioso para fazer lá. Agora podemos ver aqui nessa passagem que quando o carcereiro ia se suicidar, Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia! Nem que seja para uma alma ser salvo. Deus faz um rebuliço e leva você aonde for necessário. Deus, naquele hospital lá, eu não vou. Não vou. Vai. Vai. Eu não vou falar com aquela mulher, não. Ela é prostituta. Ela vai. Aquele mendigo lá é muito fedido. Ele pede muito, eu não vou falar com ele, não. Vai, que eu estou te mandando. Vai. Obedeça o Espírito Santo, porque quem vai ganhar é você. Você nunca perde. Com Deus nós nunca perdemos. Sempre Aleluia. ganhamos. Glória a Deus. Obedeça, ouça a voz do Espírito. Glória a Vamos nos afinar? Vamos nos afinar a ouvir a voz. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo então bradou: não te faças nenhum mal. Não. Estamos todos aqui. Glória a Deus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou e foi analisar, verificar. E verdadeiramente então estavam todos lá. Depois, trazendo-os para fora, disse: olha que coisa linda, maravilhoso. Essa é a parte, eu acho que tudo que Jesus fez, Deus fez ali para chegar aqui. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Glória! Coisa linda! O que eu posso fazer para ser salvo? Glória a Deus. Ele viu algo tremendo da parte de Deus. Aleluia. Viu o poder de Deus ali naquele lugar. Aleluia. Quem abriu foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então não precisa nós temer esse nosso Deus. Amém. Não temas, confia. Pode demorar, Deus. Demora, mas ele faz. Glória Ele a Deus. faz. Aleluia. Respondeu então Paulo: Aleluia. crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e 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 tua casa. Quem sabe você está dizendo: mas na minha casa todos são salvos. Na minha casa ninguém está perdido. Quem sabe você pode falar isso. Mas e o teu vizinho? Mas e a pessoa que Deus vai botar na tua mão? Aleluia! Aleluia! Essa pessoa precisa de salvação. Aquele mendigo que você vê na rua, ele precisa de salvação. Aleluia! A casa dele ser restaurada. E aqui a casa do carcereiro. Responderam: olha aqui o segredo, amados. Que devo fazer para que seja salvo? Ele perguntou, não perguntou? Olha aqui a resposta, para nós aprendermos. Vamos aprender aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, qual é o segredo? É crer. Crer no Senhor Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a vida. Só por Jesus é que nós vamos para a glória. É através de Jesus. Ele que é o caminho, a verdade, a
tem outro caminho. Por isso que eles falaram, ó, crê no Senhor Jesus. Você tem certeza que você vai ser salvo? Amém. Por que você tem certeza que você vai ser salvo? Aqui está a resposta. Crê em Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui está a resposta. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo. Você e a tua casa. Mas tem que crer. Jesus não pode crer em Virgem Maria, não pode crer em São Jorge, não pode crer nesses intermediários aí, porque daí tu fica. Tem que crer em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Coisa linda. Olha o que esse carcereiro fez, gente. Que coisa maravilhosa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões. Meu Deus, lavou as costas de Paulo e Silas. Grande amor, né? Coisa linda. Nós temos que ser também caridosos, amados. Nós temos que ajudar. Nós temos que estender a nossa mão. Nós temos que andar ombro a ombro, como eu digo aqui na igreja, que nós temos que andar ombro a ombro. Minha irmã, qual é o teu problema? O que tu está precisando? Não fofocar, não fofoca, mas sim orar umas pelas outras. Porque tem dias, amados, que nós estamos muito debilitados. Tem dias que bate a tristeza, é o mundo espiritual. Tá assim, ó, os demônios estão assim, ó, entrando e saindo. Eles entram sem livre acesso, foi aberto aqui os portais, então os demônios fazem assim, ó, Está muito aberto, muito livre, muito livre. Então por isso que nós temos que andar em união, em comunhão, uma do lado da outra, para nós poder vencer e superar essas adversidades, amém? E ele lavou os vergões e se batizou. Todos os da sua casa, todos se batizaram, todos creram em Jesus, todos aceitaram Jesus, viram a necessidade de ser salvos. Então, levando-os para a sua própria casa, meu Deus, coisa linda, pôs a mesa, olha aí, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria naquela casa. Grande alegria entrou naquele lar. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse carcereiro fez isso. Abriu a sua casa para que todos viessem. E ele cuidou, ele tratou, pôs a mesa, colocou a mesa. Glória a Deus. Aproveitando o gancho aqui da mesa, como sempre nós falamos, amados, sempre uma refeição. Sei que as coisas são difíceis, são corridas, mas pelo menos uma refeição faça em comunhão com a tua família. A mesa é comunhão. Não pegue seu prato, senta ali, outro ali. Fique na mesa. Como é que é a ceia? Não é comunhão e não é mesa posta? E Jesus disse. E na entrada do tabernáculo, o que tinha lá? Uma mesa com 12 pães. Então a mesa é muito importante. E aqui nós estamos vendo, ó, que ele pôs a mesa. Então põe a mesa na tua casa. É muito gostoso, é muito importante. Ah, eu estou sozinha? Senta na mesa, mesmo sozinha. Senta na mesa. Como convida alguém, ou mesmo sozinha, ore para Deus, peça para ele, ó, Jesus, ó, tu é meu convidado de honra. Senta aqui comigo, vamos lanchar juntos, vamos almoçar juntos, Jesus. Mas ponha a mesa, amado. Coloque a mesa. Isso é muito importante, a mesa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, assim, depois amanheceu e os pretores, então, enviaram lá os juízes, né, para ver. E estavam todos lá. E aí, eu não quero continuar aqui,
porque então eles foram para serem mandados assim para a justiça, para os oficiais de justiça verem a situação na qual Paulo e Silas se encontraram e viram que eles eram romanos e estavam fazendo coisas erradas. Mas o nosso objetivo maior aqui é nós entendermos sobre o plano de Deus. Os planos mudam, mas o propósito não. E o fundamento da igreja é Cristo. Então saia daqui hoje pensando que o Espírito Santo é que tem que nos guiar. O Espírito Santo que é o nosso comandante. Ele vai dizer, não, minha filha, venha para cá. Então, a gente obedecendo o Espírito Santo, nós vamos estar dentro do propósito, do plano de Deus. E o plano de Deus é que muda. Amém? Plano